Na vida da gente, alguns momentos a gente escolhe, outros momentos a gente é escolhido, e é a nossa resposta diante desses momentos que vai direcionar o nosso futuro. Por isso, sempre a serenidade e a oração, pedindo a Deus o discernimento. Eu cresci muito livre, eu tive a oportunidade de ter muitos amigos, família grande, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, morando perto dos meus avós, morando perto dos meus tios, meus primos. E eu pude, digamos, cultivar muito a amizade, a liberdade. E claro que eu tinha as tarefinhas que minha mãe e meu pai iam confiando. Por exemplo, como o meu avô tinha uma propriedade justamente onde acaba a cidade, hoje tem até as churrasqueiras da igreja, lá do santuário Nossa Senhora do Salete Braganei, eu tinha que, por exemplo, separar os bezerros no final da tarde, para que no outro dia pudessem minha mãe, minha avó tirar o leite. Então essa infância muito próxima da natureza, muito próxima da família, muito próxima dos amigos, isso para mim foi assim uma riqueza muito grande, muito grande. Quando eu olho para a minha infância, eu olho sempre com um olhar de gratidão. Lembro-me, por exemplo, do meu avô materno, que depois que eu já era padre, ele me dizia que rezava 3 terços todos os dias, né? Aquilo me marcou, porque eu não imaginava que ele fosse um homem de oração, um alemão, assim, de não rir muito, né? Mas de uma correteza, de uma integridade e de uma fé muito grande. E do lado do meu pai, já uma família italiana, né? Quando tinha a festa da padroeira, Nossa Senhora da Salete, minhas tias, né? Meus tios, meus primos, enfim, os filhos do meu avô, parte de pai, né? E da minha avó, é claro, Dona Seu Juca e Dona Este, né? Esther, o nome dela, todos da família. Nós íamos, pegava o trator, pegava a carreta, a roçadeira e íamos fazer uma geral no pátio. Nós podávamos as árvores, cortava a grama, uma limpeza total. Aí depois lavava o salão paroquial, cozinha. Era um momento assim de bastante festa e alegria, né? E depois de passada a festa, muitas vezes o meu avô também daí reunia os filhos no almoço, os netos, noras, genros. Era um momento muito importante, muito grande na vida da família, esse momento de preparação para a festa da padroeira. Eu não via naquilo um elemento religioso. Eu não, quando criança, adolescente. Eu via aquilo como um momento de a gente prestar um trabalho para a comunidade, porque o meu avô pedia. Hoje eu vejo assim a grandeza desse gesto, a grandeza de que algumas famílias, algumas pessoas, talvez você que está aí nos assistindo, né, faz lá na tua comunidade. Esse trabalho que por vezes é até anônimo, mas que ajuda a criar todo um ambiente, todo um clima favorável para o encontro que tem no domingo na igreja ou na festa da comunidade. Então é um momento muito marcante da minha história de infância. Eu senti o chamado, embora não tivesse consciência ainda, quando muito menino, quando criança, talvez 5 a 6 anos. Perguntavam para mim o que eu seria quando crescesse e eu não hesitava, eu serei padre, né? Nunca brinquei de celebrar missa, como alguns fazem. Um episódio que foi bastante determinante e hoje, fazendo uma releitura da minha história vocacional, foi justamente que uma vez, estando na casa de uma tia minha, chamada Rosa, ela era irmã do meu avô, na verdade, segunda tia minha, e ela disse assim, ela é esposa do tio Silvio, são lá de Rondônia. Ela disse assim, olha, se você quer realmente ser padre, reze a Deus pedindo esta graça, né? E, aliás, é algo que eu digo assim para todos, não só quanto a ser padre. Qualquer decisão na tua vida, reze pedindo a Deus essa graça. E eu comecei a fazer isso. Todas as noites, antes de dormir, eu rezava lá alguns Pai Nossos, Ave Maria, Glória ao Pai, e colocava essa intenção, né? Deus, que eu seja padre. Claro, depois cresci um pouco, esse meu modo puro,
talvez o mais lindo possível de rezar, foi também diminuindo. Quando eu tinha uns 14 anos, então que voltou através de um convite, 13 para 14 anos. Eu me lembro bem, meu pai, ministro da Eucaristia, levando a Eucaristia a um doente com um senhor que hoje é diácono permanente, seu Darcy, também o meu abraço, né? E o seu Darcy falou, meu filho vai fazer um encontro para entrar no seminário. E aquilo, não falei nada, mas entrou. E eu convidei alguns amigos e fomos conhecer o seminário e adentramos em 4. Destes 4, 2 ficamos padres, né? Eu era um guri muito livre, né, em todos os sentidos. Até para sair, eu falo livre no sentido em casa, com meus irmãos, com meus parentes, mas também na cidade. Eu vou jogar bola. Eu ia e voltava tarde da noite, 10 horas. Imagina um gurizinho de 10, 11 anos sair, voltava a hora que queria, porque ele estava sempre naquele ambiente muito seguro, vamos dizer. E os vínculos familiares muito fortes. Quando eu adentro o seminário, quando eu vou sair de casa para ir para o seminário, é um momento muito difícil, porque é o momento de você, eu falava de uma liberdade, eu digo de ganhar uma outra liberdade, né? Uma liberdade onde você começa de modo mais pleno, ser responsável pela tua vida. Ainda que eu fosse um adolescente, mas eu sentia assim, que ali era o momento decisivo e marcante, né? Então, sair de casa, sair daquele aconchego do lar, da família, e ir para o seminário, 70, 80. E queira ou não queira, o seminário você tem que conquistar o teu espaço, cada um vem de uma família, cada um vem de um costume, cada um tem um ritmo. E você se inserir nessa diversidade, saber conviver e ali construir laços, vínculos de amizade, eu diria laços tão fortes que passa a ser uma espécie de nova família. Tanto é que muitos que saem do seminário depois recordam com muito saudosismo dos anos que tiveram no seminário. Amizades, né, construídas durante o período do seminário. Então foi difícil, eu diria que foi uma prova. Tanto é que na primeira ou segunda semana eu cheguei para o reitor do seminário, e era a época de comprar os livros e tudo, eu falei para o reitor, olha, espera aí, não compra não, porque eu não sei se eu vou ficar, né? Porque eu sentia falta. E aí, seminário, disciplina de horário, disciplina para levantar, disciplina para se alimentar, ritmo de estudo, ritmo de oração, aprender a tirar o tempo para rezar, aprender a tirar o tempo para conviver. Então, essa disciplina também foi algo exigente para mim. Foi bem exigente. E sou muito grato por ter me oferecido isso, porque me ajudou muito na minha vida pessoal. Hoje percebo que sem a disciplina fica muito difícil a gente conseguir dar passos, fazer alguns crescimentos, que com a disciplina tudo fica mais facilitado, né? Disciplina não no sentido de algo imposto, algo interno teu, que você aprende a controlar o teu tempo e utilizar o tempo da melhor forma possível. Quando nós estamos na nossa caminhada, existe um objetivo. O objetivo, digamos, não é simplesmente ser padre. Por quê? Porque se você coloca como objetivo ser padre, então me ordenei padre, é como se a tua vida tivesse perdido agora a razão, porque você atingiu o teu objetivo. O meu objetivo, fui formulando na minha vida, era exemplo do Cristo bom pastor, passar pelo mundo fazendo o bem. Ser padre é um caminho privilegiado que eu descobri para cumprir esse objetivo. Antes de ser padre, minha ordenação diaconal em Ibema, uma cidade pequena também próxima de Cascavel, uns 50 quilômetros. Foi no dia 18 de fevereiro do ano 2000. Lembro-me bem que o falecido e santo Papa João Paulo II falava os padres do novo milênio, né?
Depois, no dia 8 de julho, em Braganey, fui ordenado padre. Inicialmente estava programado para ser no santuário, capacidade para 600, 700 lugares. Mas aquilo foi assim uma coisa tão bonita dentro da cidade de Braganey, cidadinha na época do ano 2000 com 6.000 habitantes, que foi necessário transferir a ordenação para o ginásio de esportes, né? Mais ou menos 3.500 lugares, o ginásio de esportes tomado, um momento de muita fé, de muita oração, muito forte, marcou-me profundamente. E claro que também, agora por fim, a minha ordenação episcopal na catedral, no dia 5 de março deste presente ano, também outro momento muito forte mesmo, né? Alguns crescimentos na minha vida, no entanto, foram, digamos assim, um tanto forçados, um tanto, não por iniciativa minha, mas por desafios que a vida apresenta. Quando eu era vigário na catedral, o pároco era o padre Grapeja, Monsenhor José Valentim Grapeja. E ele veio a Curitiba, inclusive na época, fazer uma cirurgia de retirada de um tumor, teve uma complicação pós-cirúrgica e veio a óbito. E naquele momento assumi a paróquia da Catedral de Cascavel como administrador paroquial. Foi um momento de grande desafio e que forçou um amadurecimento na minha vida. E um outro momento de igual natureza foi justamente quando Dom Mauro, tomado pelo Covid, em março de 2021, dia 11 de março, fez a Páscoa dele. E o clero, com a permissão do Vaticano, orientação do Vaticano, elegeu a minha pessoa como o administrador diocesano. Então eu tive que assumir por alguns meses a responsabilidade de conduzir a diocese. Foi um outro momento digamos assim, forçado, que não é uma escolha que você realiza, é algo que a vida te apresenta, mas que também me levou a um amadurecimento, né? E até digo assim, como foi um momento muito bonito de clero, porque os padres tivemos assim que nos unir bastante, né? E bonito também de igreja, porque nós experimentamos, enquanto igreja, pela primeira vez, a morte do pastor, né? Então isso foi um momento muito realmente marcante. Depois, atualmente, continua com uma situação de bastante proximidade com as realidades de muitas famílias, que é a doença de Dom Adelar. Ele está, o nosso arcebispo de Cascavel, ele enfrenta um câncer, né? Então eu digo assim, essas realidades muito próprias do dia a dia das famílias foi experimentada de um modo muito intenso e forte pela igreja, como igreja. A família tem morte, às vezes do pai, da mãe, do irmão. Nós tivemos a morte do nosso bispo, do nosso pastor. Tem doença, essa busca, enfrentar todas as problemáticas que uma doença apresenta, desde o âmbito do questionamento, do âmbito do empenho das pessoas. A igreja de Cascavel também foi desafiada. Isso foi um momento e continua sendo um momento de muito crescimento e de aproximação com as realidades, né? Enfim, nós como igreja vivemos como comunidade aquilo que em escala menor uma família também vive no seu dia a dia, né? Eu diria que na vida da gente, alguns momentos a gente escolhe, outros momentos a gente é escolhido, e é a nossa resposta diante desses momentos que vai direcionar o nosso futuro. Por isso, sempre a serenidade e a oração, pedindo a Deus o discernimento, sempre. Santa Teresa d'Ávila tem uma oração muito linda: nada te perturbe, nada te inquiete, né? Com paciência tudo se alcança, tudo passa, só Deus não muda. Então, colocar nas mãos dele, pedir, e tendo também essa atitude ativa de dizer, ok, acolho essa realidade e a farei como oportunidade de crescimento e amadurecimento na minha vida. Quase 23 anos de padre, exercidos sempre ali na região de Cascavel.
Então eu tive a oportunidade de fazer casamento, batizar, primeira Eucaristia e até mesmo aqui em Curitiba recentemente uma alegria de casal que eu fiz casamento lá em Cascavel, fazer a crisma do filho deles aqui em Curitiba. Então são momentos bonitos da vida do ministério da gente. Tem famílias, por exemplo, de 4 irmãos, que eu fiz o casamento dos 4 irmãos, batizei todas as crianças, todos os filhos da família. Você, de fato, vai se tornando membro da família, né? E depois a alegria de poder participar em algum momento da vida das pessoas que elas precisam de uma palavra, que você pode partilhar um pouco da tua experiência, um conselho, uma direção que ajuda as pessoas. Momentos como, por exemplo, de dramáticos inicialmente e que se transformam depois em momentos de grande alegria. Às vezes uma menina que engravidou sem desejar e daí pensando em fazer aquilo que jamais deve ser feito, que é o abortamento, mas teve a coragem de vir conversar, se aconselhar e aí você orientar e aí você fazer o batizado e você hoje vê lá o garotão, a mocinha. Então são realidades muito bonitas. Casais que passaram por dificuldades no relacionamento, que superaram, que estão muito felizes, famílias realizadas e outros que, graças a Deus, nunca enfrentaram problema nenhum grande dessa ordem, mas que a gente constituiu amizade e eu tenho amizade de todos os âmbitos, na igreja, do futebol, da pescaria, de corrida. Então, assim, eu me considero privilegiado, Deus me presenteou muito por meio do meu ministério, com muitas amizades. Talvez você que acompanhou esse nosso encontro tenha se questionado ou se perguntado, e eu? Talvez você já tenha pensado em ser padre, ser irmão ou constituir uma família, mas ainda tem dúvida. Não espere 100% de certeza. A confirmação Deus vai realizando, tá? Procure o seu padre, procure alguém lá na paróquia para conversar, mas não deixe sem buscar responder essa pergunta: e eu? O que eu farei da minha vida? Qual a minha vocação? Tenho 22 anos de padre, agora começando como bispo. Sou muito feliz, muito realizado, né? Vale a pena realmente, se você sentir no coração esse chamado. Não tenha medo, não tenha medo. Quando a gente responde sim a Deus, não é só aquele dia. É no outro dia que você está cansado, é no outro dia que as coisas não deram tão certo, mas aí que está a beleza está nessa fidelidade, nessa constância, e é nessa alegria que você vai cultivando, inclusive nesses momentos que os questionamentos vêm. E quando eles vêm, é hora de dizer sim de novo, é hora de dizer: eis-me aqui.
Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.